O método escolhido pelo nosso grupo na proposta da triagem foi através de uma entrevista investigativa com um questionário com tempo determinado. O intuito era recolher aspectos pessoais relacionais dos pacientes. O agendamento da entrevista de acolhimento, que é o primeiro passo, a gente deu prioridade para os casos mais urgentes. Logo após, o moderado e leve. O atendimento para a criança, o agendamento para a criança, ele partiu do mesmo pressuposto, mas também dando prioridade para o infantil mais urgente e logo após, moderado e leve. Bom, existe essa diferença entre o adulto e o infantil, já que no passo a passo, o infantil tem um acréscimo da entrevista lúdica. Então, vai ser algo direcionado especificamente para a criança no passo a passo. Esse passo a passo, ele vai ter a entrevista de acolhimento, a produção de relato, a entrevista de anamnese e questionário, e a parte da criança vai ser acrescido da parte lúdica na sala de jogos, de atividades, e depois entrevista devolutiva, síntese do caso e encaminhamento. A partir daqui desse vídeo vai ser mostrado como que vai funcionar esse passo a passo detalhadamente. Então, dando início ao passo a passo, vamos começar então com a entrevista de acolhimento. A entrevista de acolhimento ela vai funcionar como o acolhimento da queixa. É um momento onde você precisa ter a percepção da primeira impressão do paciente, né? E como ele se comportou durante o início ao fim e se houve alguma mudança e sentido no argumento dele. É uma forma de avaliação. Comparando também como que vai funcionar a verbalização sobre aquilo que ele transmitiu em toda a sua fala naquele momento. E se tem coerência, discrepância, na linguagem verbal em que ele está falando. É um momento mais... de você ter o acolhimento da queixa, mas também já investigativo. No quesito das crianças, a gente solicita os pais. Então, quando é solicitado os pais, junto com a criança, você faz essa entrevista junto com os pais, recolhe o máximo de dados e observa a criança, o comportamento e como que vai funcionar perante as ações da criança e a atitude da família quanto nessa entrevista inicial. Bom, a produção de relato ela vai servir para documentar todas as informações recolhidas do paciente, referente às memórias, às experiências e etc. Essas é mais para você designar e dar continuidade ao passo a passo. A entrevista devolutiva ela vai servir como uma etapa do processo que é para comunicar os resultados da avaliação do paciente. Ali você vai ter a abertura para uma oportunidade para expor os próprios sentimentos e pensamentos relacionados ao tudo que foi questionado e levantado do paciente enquanto ele está se sentindo naquele momento, que é de extrema importância para um panorama mais avaliativo para a gente já nessa devolutiva com o paciente também já ter uma análise comportamental de como ele age com os resultados. O próximo tópico é a entrevista de anamnese e a entrevista lúdica. A entrevista de anamnese é feita especialmente com os adultos, onde é aplicado um questionário pré-elaborado com perguntas prontas e o processo de preenchimento de dados pessoais com esses adultos. A entrevista lúdica é feita especialmente com crianças, em um ambiente onde possa promover brincadeiras, atividades e também entretenimento para que a gente possa investigar sobre os possíveis sofrimentos e as possíveis queixas da criança. Juntamente com a entrevista que a gente faz antes, com os pais e todo o processo de triagem que foi citado anteriormente, a gente junta com essa entrevista lúdica para a gente conhecer um pouco mais sobre a criança e dar sequência ao processo de triagem, encaminhamento e todos os procedimentos posteriores. Então, a síntese de caso é a última etapa antes do encaminhamento final. É lá que contém a compreensão de cada caso,
E aí unificamos todos os dados de cada produção de relato documentado e concluímos todas as etapas e agregamos conforme suas necessidades nesse processo. Lá também contém as impressões gerais, o início e o curso da queixa atual e a história de vida. O encaminhamento é feito através da análise específica de cada paciente. Dentre essas condições estão o sofrimento psíquico, a capacidade de vinculação com o seu terapeuta, a vontade e a motivação para mudar seus aspectos pessoais e o pensar psicológico. Através daí, é possível encaminhá-lo para uma linha de abordagem que possa suprir suas necessidades.